Graça e paz. Hoje o Sérgio não está por aqui, porque está lá em Araçagi, ministrando a palavra e celebrando a ceia com os irmãos lá. E vamos ler um texto que já foi lido esta noite, e nós só vamos ler um versículo. Versículo 19, João 5,19. Os irmãos que chegam primeiro, eu tenho o prazer de abraçar, de estar com eles, né? Porque é mais fácil, porque ali na correria da saída não é muito bom. Mas é sempre bom nós conversarmos, abraçarmos uns aos outros, né? Eu disse João quanto? Vamos ler nessa tradução aqui, eu não sei qual foi a NA. Vamos lá? Em verdade lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer, porque tudo que este fizer, o Filho também faz. Eu tenho um problema sério, porque eu tenho o costume de ler várias traduções, aí às vezes eu vou entrando numa e noutra, né? Não é? Mas vamos orar, conversar com Deus, que Ele fala ao nosso coração, o nosso Pai que está presente aqui, e que Ele possa ser o único que nos influencie pelo Espírito Santo. Pai, este livro maravilhoso, o Teu livro, em todo ele é o Teu livro, a Tua palavra. João foi inspirado pelo Teu Espírito e chegou até nós, e conforme Tu dizes no Teu próprio livro, na Tua palavra, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Por isso suplicamos a iluminação do Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas vidas, não apenas para o entendimento, mas capacitando para vivermos a Tua palavra, porque conforme Teu Filho, não adianta ouvirmos se não praticarmos. Porque estaremos, Senhor, alicerçando nossa vida apenas na areia, onde não tem consistência, não tem segurança. Por isso, Senhor, habilita-nos a viver este livro tão extraordinário, maravilhoso e eterno, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta noite nós vamos falar sobre a missão messiânica, o projeto mais fascinante de vida. A Bíblia nos ensina, meus queridos, que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E eu digo a vocês, até coisas listas, corretas. Não está se falando de pecados. Se o homem ganha tudo, tem tudo, mas não tiver Jesus Cristo, está com nada. E a missão messiânica de Jesus Cristo nos revela um plano extraordinário que extrapola todo o nosso entendimento, porque não dá para entender. Uma pessoa lá na sua glória chega até nós, miserável, desgraçado, pecador, e vem morrer por nós. É coisa de louco. E Paulo diz isso, que o Evangelho é loucura para quem? Para que se perdem, né? Mas poder de Deus para que são salvos. Então a missão messiânica, amados, revela o plano mais extraordinário de vida, pois nela vemos um modelo, vemos
autoridade, vemos o propósito divino de maneira perfeita, em ação perfeita, irretocável. Não há sentido verdadeiro para a vida nos seus projetos, nos nossos projetos pessoais. Aquele que você acha que a pessoa teve sucesso, mas não teve diante de Deus, não atingiu o coração de Deus, não vale nada no fim de tudo. E nós precisamos deixar todo o nosso projeto egocêntrico, porque ele está desconectado com Deus. Falando de conectados, vamos lembrar da conferência Connection, né? Para a semana. Fora da vontade de Deus é besteira, é bobagem. Deus não quer nada fora do centro dele. É bobagem. Você não deve ter um cristianismo, não faz de conta. Um cristianismo de final de semana. E depois da semana, não há centralidade na vida em Cristo. Infelizmente, até crentes em Jesus Cristo, né? Sem essa centralidade, você está alienado de Deus. O projeto mais fascinante já revelado é a missão de Jesus, a missão do Messias. E João, em seu livro, em todas as coisas que ele mostra, principalmente nos sinais, ele aponta para Jesus como Messias, focando os judeus, e Filho de Deus focando os gentios, porque através dele, somente dele, nós temos a vida eterna. Aqui em João, que o nosso diácono, teólogo agora, né? Ele já foi pegar alguma coisa aí. O nosso querido Wellington, que leu 5, 19 a 30 em João, Jesus mostra, revela de forma extraordinária, profunda, o coração do seu ministério, mostrando não apenas o que ele é, mas o que veio fazer e também, amados, como viveu. Deixando exemplo para nós. Você quer saber a vontade de Deus? Olhe para Jesus em suas páginas. Uma mulher chegou para um pastor, disse: pastor, eu gostaria de ouvir tanto Deus. Aí ele disse: minha irmã, leia a palavra. Não, eu queria ouvir audivelmente. Então leia em voz alta. Aí vai ouvir mesmo. Mas muita gente tem preguiça, gosta de PDF, prontos, né? Aquelas mensagens curtinhas, né? Que como Deus falou ao meu coração. Meus queridos, eu estava conversando com a preciosa Sonália ali, que Nicodemos tinha uma preocupação. A preocupação dele era que pregava no domingo à noite, por exemplo, e na terça o povo já está esquecido, né? E no outro domingo é pior ainda. E ele questionou isso, e uma pessoa de muito tempo na igreja chegou para ele e disse: olha, Nicodemos, eu não me lembro da alimentação que eu recebi há tantos anos atrás, mas eu sei que ela alimentou para o outro dia e para o outro dia. E assim nós precisamos ter esse livro diariamente no coração. A minha filha mais nova chegava assim para mim, quando ela me viu: você vai pregar hoje? Eu disse: não. E por que você está estudando a Bíblia? Eu disse: porque eu preciso de alimento diário. Não gosto de
ir para este livro para pregar para vocês, mas eu gosto desse livro para me alimentar, porque todo dia eu falo dele, em todo o tempo, ou por WhatsApp, ou por outras vias, pessoalmente, porque é um livro extraordinário. Jesus nos deixou exemplo disso. E aqui está o modelo, amado, de uma vida significativa, uma vida obediente, poderosa e eterna, como foi a de Jesus Cristo. E você não pode dizer, pastor, mas é Jesus Cristo. Mas Paulo ressalta que o modelo nosso para a nossa vida e de exemplo para as nossas vidas é Cristo. Filipenses 2. Então nós precisamos, amados, amar este livro e amar o Senhor deste livro. Encarar. Pegar de frente mesmo. Então vamos pensar em 3 coisas aqui. Esse projeto extraordinário de vida. Primeira coisa, precisamos pensar na dependência de Jesus Cristo, do Filho, que é um modelo de submissão ao Pai. Nos versículos 19 e 20, você permanece com a Bíblia aberta aí, né? 19 e 20 ele disse, olha então, lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquele que viu o Pai fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também, semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho, ama o Filho. E lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Você quer mudança de vida? Ouça o que o Filho diz. Meus queridos, essa dependência do Filho, modelo de submissão, ele coloca para a gente. O Filho, amados, vive em perfeita submissão ao Pai, sendo nosso modelo de obediência e de intimidade. Eu gosto muito do Evangelho de João, que é um evangelho muito íntimo. Jesus Cristo gasta 4 capítulos falando de intimidade. Ele falava do ministério público, mas ele gasta 4 capítulos, 13, 14, 15, 16, na verdade 5 e 17 com os seus. E nós precisamos cultivar isso aí. Essa intimidade que ele tinha com o Pai, que passa para nós, filhos adotivos dele. Então, a primeira coisa a gente vê aí, amados, nessa dependência do Filho, é que o Filho não faz nada de si mesmo. Andando pelas praias do litoral sul, Jacumã, eu levo uma lapada de Deus tremenda sobre isso. Passei anos e anos fazendo projetos, anos e anos planejando para que Deus abençoasse. E caminhando pela praia, orando, lembrando desse versículo, eu disse, Deus me perdoa, porque teu filho só fazia o que olhava em ti fazer. E eu parti daquele ano em diante, orar para que Deus mostre seus planos, para que eu possa seguir. O filho por si mesmo nada pode fazer. No versículo 19, fazer coisa alguma. Jesus se apresenta aqui, amados do Senhor, como completamente dependente do Pai. Demonstra humildade em perfeita obediência. No caso do Filho, não se trata de inferioridade. Não é que Jesus Cristo, o Filho,
é menor que o Pai. Ele disse bem claramente em João 10:30, eu e o Pai somos um. Conversando com as pessoas que não acreditam na divindade de Jesus Cristo, ele chegou para mim e disse, duas pessoas chegaram para mim e disseram, vocês só mostram Jesus porque não mostra Jeová. Eu disse, João vai dizer isso a você. Por quê? Ele foi lá para João 14, não é? E veja que maravilhosamente Jesus Cristo disse, Filipe, coloca aí, João 14, você sabe onde está? Tem que saber, tu andaste comigo isso. Olha bem, veja aqui no João 14, uma pergunta, ou melhor, um pedido de Filipe. Versículo, coloca aí o 8. Preste atenção aí. Vamos lá? Filipe chega assim para Jesus. Parece que não viu nada, né? De Jesus Cristo. Tem muitos ouvintes que esquecem disso, né? Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele dá uma resposta extraordinária, maravilhosa. Aí vai, Filipe, coloca aí, 9. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê quem? O Pai. Como é que você... É como dizer, como você tem a coragem de dizer isso? Hein? Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Então nós devemos, amados, que o nosso mestre é a expressão exata do ser de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em essência, ele é totalmente igual ao Pai. Então, amados, há uma harmonia entre Jesus e o Pai. Não fazia nada se não olhasse para o outro fazer. Porque nós precisamos aprender entre nós isso, né? Nós precisamos aprender a olhar para o autor e consumador da fé e seguir de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Meus queridos, o verdadeiro projeto de vida começa pela rendição à vontade divina. Jesus Cristo não quis fazer nada sem dar uma olhada no Pai. Você tem esse costume, assim que acordar, já respirando, falando com o Pai, falando com Deus, pedindo direcionamento da sua vida? Por favor, não cometa bobagem se está com vontade ou não. Glória a Deus que você vê hoje aqui, mas tem muita gente que está em casa porque não deu vontade ou estava cansado, ou tinha outro compromisso. É uma maior besteira, bobagem que a gente faz. Precisamos estar com o Pai, porque precisamos dele. Sem mim, Jesus Cristo disse, nada podeis fazer. Porque cargas d'água nós queremos viver um pouco alienado ou totalmente alienado de Deus. Jesus declara uma sua total dependência e consonância com o Pai, como expressão, amados, de perfeita unidade e de obediência. Qualquer tentativa de excluir ou acrescentar algo ao Filho, seja o que for,
é inaceitável, totalmente inaceitável pelo pai. Ele disse lá: este é meu filho amado que me comprasse. João viu isso por ocasião do batismo. Pedro, Tiago e João, lá no 17 de Mateus, ouviram agora acrescentado mais um pouco: este é meu filho amado que me comprasse, a ele ouvi. Eu fico triste porque muitos não têm esse costume de conversar com o pai e nem o costume de o pai falar com ele através da palavra. Como o espelho amado reflete fielmente a imagem, diante dele o filho reflete perfeitamente o pai. Obedecer ao pai não é fraqueza. Obedecer ao pai é sabedoria. Você se dá bem. A segunda coisa aí sobre dependência do filho, a dependência do filho, quer dizer, como modelo de submissão, é que o filho imita quem? O pai. Interessante, essa expressão mimetai, essa imitação, é como que o pai levantando a mão, você levanta também. O pai anda, você vai também. Tem um filme aí, parece que tem 2 filmes sobre em meus passos que faria quem? Jesus. Jesus Cristo mostra que o que você faz para o Pai, vai fazer para Ele, e vice-versa. Então você precisa ser imitador de Jesus Cristo, como Paulo disse no 11:1 de 1 Coríntios: sede meus imitadores, porque eu sou de quem? Cristo. Eu fui fazer uma visita semana passada. Uma pessoa chegou assim e disse: pastor, eu sei quando o pregador tem conversado com Deus, quando o pregador tem meditado, que ele está vivendo aquilo que diz. Se uma pessoa humana tem esse discernimento, quanto mais Deus conhece você, sabe com quem você está andando. E é melhor você andar imitando o filho, porque imitando o filho vai imitar o pai, porque o pai imita o filho. Aí diz que, mas tudo que ele faz, o filho faz igualmente. Jesus, meus queridos, age em perfeita harmonia com o Pai, revelando o caráter de Deus em ações visíveis. Se você não tem o Filho, jamais será aceito pelo Pai. Não adianta ser religioso. Se não houver uma regeneração, um novo nascimento, jamais você pode imitar o Pai. Desculpa aí, criança. Se você não tem o Filho, jamais será aceito por Deus, o Pai, porque os dois operam em perfeita unidade. No versículo 17, coloca aí, ele diz isso: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Se trabalham em harmonia, trabalho de conformidade com o plano planejado. Vamos dar essa redundância, ou projeto planejado. Vamos lá? Mas Jesus lhe disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, e Deus está trabalhando ao seu lado. Fique de olho. Deus mostra a você como deve viver na palavra. Quando você está orando, pessoas ao seu lado
e etc. As circunstâncias, agora tem que olhar tudo conforme o livro, a palavra de Deus. Como o discípulo que aprende o ofício do mestre artesão, por exemplo, só imitaremos as coisas do céu se seguirmos aquele que veio de lá. Por isso que Paulo chega a dizer: buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Se a sua cabeça não estiver antenada todo o tempo lá em cima, com responsabilidade aqui, você vai quebrar a cara. Já notou que você decide tudo, depois vai conversar com Deus? Pior que a gente tem a cara de pau, sabe? Chega assim: o que é que eu fiz? Né? Eu não sei se os filhos dos irmãos já chegaram para você e dizem: o que eu fiz agora? Por quê? Já sabe que errou alguma coisa. E muitas vezes tem uma pessoa que chegou assim: pastor, o que é que o senhor acha? Deus quer que eu namore com fulano? Eu disse: por que você pergunta uma coisa que Deus já lhe disse? E é pior que já, pastor. Graças a Deus que ela acabou, hoje tem um casamento maravilhoso. O segredo de uma vida poderosa, amados, poderosa, é viver como Jesus viveu. Andai como Ele andou, na mesma dependência, em tudo e para tudo, em todas as coisas, em qualquer situação, em qualquer área. Em terceiro lugar, meus queridos, que o amor do Pai pelo Filho. Aqui diz: porque o Pai ama o Filho. A relação entre o Pai e o Filho é baseada em amor e revelação. O Pai diz: faça isso, faça aquilo. Você vai mostrar que ama a Deus se obedecer o Filho. Ele diz lá: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não é? Tem essa história de cantar aqui, nós cantamos acompanhando estas lindas músicas e não ser a expressão da nossa vida. Lá, amados, em Mateus capítulo 15, 8 e 9, diz lá: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Então, a relação entre o Pai é baseada no amor e revelação. Esse amor fundamenta a revelação plena e a continuidade da missão. A expressão porque aí estabelece a conexão entre o amor do Pai e a revelação de suas obras no Filho. Se uma coisa que revelava que o Filho era Deus, que era o Messias prometido, que era realmente uma missão messiânica, é o que o Filho fazia, o que o Pai disse e que outros testemunharam dele. Todo o Evangelho de João vai demonstrando isto, não é? Então, quando vivemos no amor do Pai, amados, Ele ilumina a nossa vida, Ele ilumina nossos caminhos. Diz a palavra no Salmo 119, 105, diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Onde eu posso ver a vontade do Pai, que é endossada pelo Filho? Na palavra. Essa palavra é extraordinária em todos os aspectos. Precisamos, irmão, Cristo é a expressão, como eu disse, exata do ser do Pai. Estar fora dele é estar separado de Deus. Esse amor é profundo,
Esse amor é sacrificial, evidenciando uma relação extremamente íntima, intensa entre o pai e o filho. Eu e tu e eu, éramos miseráveis, desgraçados. Mas que amor profundo, né? As tuas duas belezas, vocês dão pelo assassino as tuas duas belezas. A mãe é que ele diz logo, né? E o pai entregou por você, viu, Maurizete? O que é que eu tenho feito? Há gratidão no meu coração. Há uma demonstração, porque o filho, quando amava, fazia o que o pai fazia. E como é que eu digo que ele é meu pai se eu não faço o que ele diz? Então, meus queridos, é algo extraordinário. Não há escapatória para quem rejeita o filho, pois ele é divino e ocupa posição única diante do pai. Até falar com o pai tem que ser pelo filho, porque o filho está lá intercedendo por você. Diz a palavra que pode salvar perfeitamente a todos que por ele, pelo filho, se chegam a Deus, vivendo o filho, sempre intercedendo por ele. Tiago 7:25. E lá, 1 João 2:1. Filhinhos, eu digo que não pequeis, mas se alguém pecar, temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Para você ver tudo por Jesus Cristo. Nada de Maria vai na frente, né? É só Jesus Cristo, somente Jesus. Fora de Jesus é beleléu. Em segundo lugar, amados, sobre essa missão maravilhosa, esse projeto fascinante, o que a gente vê nesse texto é a autoridade do Filho. Ele tem poder para julgar e para vivificar. A missão do Filho é sustentada por autoridade divina para dar vida e exercer juízo. Tem gente que se engana. Tem muita gente que se engana pensando que o filho, quando for julgar, no fim de tudo, ele vai salvar todo mundo. Você toma o bom de errado. Se você não receber o filho aqui, nesta vida, vai ser desgraça eterna, um inferno total. Não há como você escapar, não há escapatória não. A primeira coisa aqui, da autoridade do filho, poder para julgar e vivificar, é no 21. No versículo 21, vamos voltar lá ao texto. Versículo 21 do capítulo 5, diz: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, a primeira coisa aqui que a gente aprende nessa autoridade do Filho, poder para julgar e vivificar, o Filho vivifica os mortos. Versículo 21, assim também o Filho vivifica aqueles quem quer. Cristo possui, meus queridos, autoridade para conceder vida espiritual e vida eterna. O Filho age em unidade com o Pai. Essa expressão aqui, amado, indica continuidade de ações entre ambos. Vai ser aqui, vai ser na eternidade. Não pense que o Paizinho não vai fazer. Vou receber você aqui. Tem que ter realmente uma total
obediência ao Filho. A gente vê que nós não temos condições, né? Nosso querido Jesus sabia muito bem disso quando disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso que eu tenho estar ligado a Ele e a palavra dele em mim. E ele diz: porque sem mim nada podeis fazer. Então, da vida aqui, amados, que Jesus Cristo está falando, não significa apenas ressuscitar fisicamente, que vai acontecer, mas também renovar e transformar espiritualmente já aqui e agora. Por isso que quando Paulo chega aos Colossenses, disse: se já ressuscitaste com Cristo, ele não está falando fisicamente, está falando espiritualmente. Eles buscam as coisas que são lá do alto. Então, a ressurreição aqui possui dimensões físicas e espirituais. Só quem se submete a Cristo experimenta a verdadeira vida dele. Essa historinha que todo caminho dá em Deus, isso é mentira. Só um caminho que dá em Deus, que vocês sabem. E vocês vão dizer aqui, né? Jesus Cristo disse o quê? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha bem, gente, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há como chegar a Deus. Eu procurei pensar, será que Jesus Cristo não entende muito do grego ou do hebraico? Porque coloca esse texto aí, por favor. João 14, 6. Preste atenção. Jesus respondeu: eu sou o quê? Olha que expressão de plena harmonia, total harmonia, unidade total. Ele diz: vem. Devia ter dito, né? Vai ao Pai. Aí vem. É a perfeita unidade. E tudo, para tudo. Outra coisa que a gente mostra essa autoridade do Filho, é que o Filho julga como? Com justiça. Aí diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Pedro na casa de Cornélio, uma das coisas que ele falou sobre a salvação na casa de Cornélio, ele falou 3 coisas bem fortes: que ele se entregou, que ele ressuscitou, mas que agora foi constituído juiz de vivos e mortos. A coisa vai pegar. Nosso querido escritor de Hebreus diz que está ordenado o homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Parece que muita gente tem ouvido no mercador. Entra aqui, sai por aqui. Pensa que isso não vai acontecer. Vai acontecer fortemente, amados. Cristo possui autoridade para conceder vida espiritual, mas também é juiz, se você não entrega a vida a Ele. Jesus julga porque conhece você, conhece os corações, Ele conhece os propósitos da eternidade. Eu vi um vídeo hoje ou foi ontem? Hoje. A pessoa chega lá e diz: olha, você tem que entregar a vida a Jesus. Até aí está certo. E quando você entrega a vida a Jesus, Ele escreve seu nome no livro da vida. Isso é uma mentira. Já está escrito. Se você não tiver escrito lá,
o bonde dá errado, como eu tenho dito aqui. Vamos ver aí, 13:9 ou 13:8 de Apocalipse. Vamos lá? Escreveu o que, quando, aonde? O tempo, fundação do mundo. Seu nome for o quê? Escrito. Onde? No livro da vida. Se não estiver lá, tchau. Eu não posso, por exemplo, uma pessoa vem para frente e entrega a vida a Jesus, que eu chegar assim na cara de pau. Escreve seu nome no livro da vida. Eu sei lá que aquela pessoa se converteu, não. Só Deus sabe. Por isso eu não tenho o direito da autoridade. Agora o filho tem. É o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O julgamento do filho está em plena harmonia com o pai. O juiz conhece a lei e o coração do réu e julga com verdade, com justiça. Ignorar o juiz é desprezar a equidade, a justiça, a correção do Senhor. Também a autoridade, essa autoridade, você olha para o 27, é delegada pelo Pai. O 27 diz aí: e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, meus queridos, mostra aqui o que o Filho julga também conforme o Pai, com justiça. Nós precisamos ver que ele recebeu essa autoridade do Pai, e a autoridade do Filho é legítima, divina e humana ao mesmo tempo. É perfeita para julgar o mundo, sendo 100% homem e sem pecado. Então ele pode julgar você, porque em tudo foi tentado, mas não pecou. Jesus possui total autoridade no julgamento. Vai pegar muita gente. Quem tem relógio aí? Não é para saber a hora, né? Hoje é difícil alguém ter relógio, né? Levanta aí. Se vocês todos disserem que esse relógio não é relógio, não deixa de ser relógio. Você vai ser julgado por Deus. Você pode dizer que não, eu não acredito. Não vai mudar a verdade de Deus. Deus vai pegar você. Meus queridos, em terceiro lugar, leiam aí para vocês me ajudarem. O Filho veio aqui com um propósito definido: ressuscitar, promover restauração, julgar e glorificar a Deus. Os versículos 28 e 30 nos ensina isso. Então, olha bem, a missão messiânica culmina em ressurreição, julgamento e exaltação divina. Primeiro, porque a certeza da ressurreição Ele nos dá. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. O poder do Filho alcança até os mortos. Ele é que tem poder de vida. Só aquela menina, não vou dizer o nome dela, né? Que diz que o morto fala. Quando cantando, eu não sei se Davi cantou essas músicas. Ressuscita-me. Como é que pode dizer isso? Ressuscita. Maurizete quer acordar às 5 horas da manhã para vir para o matutino.
Coisa dura disseste. Né? Aí chega de manhã, ela fala, acorda, Maurizete, acorda, Maurizete. Se ela for fazer isso, já está acordada. Então ninguém tem poder de levar a vida para aquele que está morto. E Jesus Cristo é o único, porque ele na casa de Lázaro, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que ainda que esteja morto, viverá. Então, amados, a voz do Senhor, o poder alcança até os mortos. Ao bradar, muitos ressuscitaram e entraram vivos em Jerusalém. Jesus Cristo salvou, ou melhor, Jesus Cristo ressuscitou mortos físicos, muito mais na sua morte. Porque quando ele bradou, entregou tudo, eu dou por vista, chegando na casa de Joalisson, assim, uma pessoa que morreu batendo na porta. Tem gente que dá uma carreira, né? E aconteceu isso em Jerusalém. Dou por vista o alvoroço. Não é? Então o poder alcança até os mortos. Sua voz penetra nos sepulcros. Ao bradar, ele ressuscitou muita gente em Jerusalém. A eternidade depende, amados, depende. Não do que fazemos por nós mesmos, mas o que fazemos com a voz do Filho. Você pode fazer o que quiser. Só precisa uma coisa para você ir para o inferno. Sabe o que é, Elane? Não pense que muito pecado, pouco pecado. Isso aí tudo pode ser perdoado. Mas se você não entregou a vida a Jesus, não creu em Jesus, jamais tem perdão. Você pode ter pintado o céu, desenhado o outro, como aquele ladrão na cruz. Quando ele se voltou para o Filho, ele disse, hoje estarás comigo para isso. Agora você não vai brincar, né? Quando estiver na penha, eu entrego. Pode não ter tempo. Eu não vou chegar assim para você e dizer, olhe, Everton, entregue hoje, porque amanhã você pode estar morto. Se ele estiver morto ou não, se Cristo não quiser a vida dele, vai para o beleléu mesmo. Então, meus queridos, como o alarme desperta do sono, a voz de Cristo despertará os mortos. Ele chamará a existência. Ninguém se levantará espiritualmente sem ser chamado pela voz da vida. A voz que chama a vida vencerá até o silêncio do túmulo. Agora, interessante, viu? Tem uns que vão ressuscitar também, mas para o inferno, se não entregou a vida a Jesus. Em segundo lugar, aí, do propósito do Filho, veja aí, é a separação dos destinos eternos. Não sei, houve um eu aí, parece. Coloca aí, não sei se coloca lá no 3. A separação dos destinos eternos. 29b. 5:29b. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Veja que não tem o terceiro lugar, não. O inferno ou o céu. Tinha um hino do Vencedores com Cristo que eu acho interessante. Cristo ou nada, pega ou larga de vez. Se não for Cristo, tudo mais é inferno.
Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. As obras revelam a fé, que conduz o destino eterno. A vida presente molda a eternidade. Se você não faz de conformidade com o filho fazia, obedecendo ao pai, é inferno. Não pense que essas obras que o homem faz, que a Bíblia diz que as nossas obras de justiça é como trapo de imundícia. Então, a única obra, como eu disse, plenamente perfeita, que Deus aceita, é a do Calvário. Nossas obras, como disse, de justiça, não podem agradá-lo. E pode até certo ponto Deus chegar, as tuas esmolas, as tuas orações chegar diante de mim. Mas manda chamar Pedro para dizer as palavras que seria salvo. Ele disse isso a Cornélio. Cornélio orava, jejuava, dava esmolas, era bem visto em toda aquela cidade, em Cesareia, em outras regiões, mas teve que chamar Pedro para dizer as palavras que seria salvo. Meus queridos, o que fazemos com Cristo agora vai definir o que a sua morada lá na eternidade, o que ele fará com vocês. Sabe o que ele disse? É forte, né? Chegar do lado esquerdo, assim, não vocês, e dirá com voz forte, sem mudança: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e seus anjos. Então, vamos despertar. A segunda coisa aí, amados, a terceira coisa é a justiça da vontade do Pai. No versículo 30, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem? Do Pai. Então, tudo que o Filho faz, o julgamento, a ressurreição, tudo é pela vontade do Pai. Jesus julga com justiça, porque não agem com ambição pessoal, mas por submissão ao Pai. O verdadeiro propósito da vida, amados, é alinhar-se à vontade do Pai. Viver para a vontade do Pai é viver com um propósito eterno. Jesus, meus queridos, é a verdade absoluta, o supremo juiz, sempre em plena harmonia, em linha com o Pai. Concluindo, meus queridos, a missão messiânica é o projeto mais fascinante de vida, pois ensina a viver em submissão ao Pai, com autoridade espiritual e com propósito eterno. Cristo não veio apenas para ser contemplado. Ah, como Jesus é lindo. Tem gente, né? Nem viu Jesus, aí tem como Jesus é lindo. Se for para Isaías, não é tão lindo. Se for para Apocalipse, está parecido comigo, só que sem a careca, ver o cabelo branco. Mas como dizer isso? É como um hino que disse certa vez: eu tenho saudade do céu. Que conversa feia. Eu nunca fui lá, mas eu tenho um anelo de chegar lá. Se Deus quiser agora, na frente de vocês, seria uma benção. Mas essa certeza que o Messias dá, essa missão é extraordinária. Cristo não veio para ser contemplado, mas sim para ser imitado. Ele nos chama a viver como Ele viveu, obedecendo, vivificando e glorificando. Você está vivendo para quem? Para você mesmo? Ou para o projeto eterno de Deus? Quando sair pelaquela porta, é com você?
ou continuará, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé naquele que morreu e ressuscitou. Meus queridos, a missão messiânica também é o seu chamado. Que ao ouvir a voz do Filho, você se levanta com vida, com propósito e com autoridade, e viva a missão mais fascinante de todas, que é glorificar a Deus cada dia da sua existência. Deus abençoe. Vamos orar.